Olá, sejam bem-vindos a mais um Off Game Responde. Hoje nós vamos estar fazendo aqui, falando sobre 4 perguntas que a gente tem recebido aqui. Algumas a gente faz um apanhado. Quem já acompanha o canal sabe como é que funciona. A gente pinça as perguntas que mandam para a gente nas redes sociais. Pode deixar aqui no comentário de um vídeo anterior. Em qualquer lugar que vocês mandarem para a gente vai ver, mesmo que a gente não responda na hora. Quando a gente tem um tempinho, a gente vem aqui e responde. E claro, para responder a pergunta para vocês, vai estar comigo aqui o CX. E a nossa primeira pergunta de hoje é possível quebrar a banca mesmo sendo bom? Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma rodadinha de perguntas aqui do Off Game Responde. Vamos começar com a primeira perguntinha. É possível quebrar a banca mesmo sendo bom? Óbvio que é. Ser bom não significa ser o leão indomável, né? Até eles morrem. É claro que é possível e é normal. É possível e acontece muito, muito. A questão aqui não é se é possível quebrar a banca, a questão é qual é o conceito de banca que as pessoas usam, né? Se as pessoas usam o conceito de banca como tudo aquilo que eu tenho e se perder tudo aquilo, a minha vida estará completamente arruinada, né? É aquele conceito meio de ruína, de bankrupt, né? Que vem do bancarrota, que vem lá do italiano. Se for neste modelo, nessa visão, a resposta é obviamente não. Obviamente não. Caras bons não vão quebrar. Caras bons não vão à ruína. Eles já entenderam vários conceitos básicos de mercado antes e muitos conceitos básicos de sobrevivência e são extremamente disciplinados a isso. E entendem perfeitamente que ir à ruína não vale a pena. Pelo simples motivo do cara ser bom. Se ele é bom, ele é lucrativo. Se ele é bom, ele ganha no longo prazo. Então é uma coisa até um pouco uma inteligência lógica isso. Se você é bom e ganha a longo prazo, você vai se expor à ruína porque, né? Quem é bom e ganha no longo prazo vai vencer. Então, se você tem uma certeza, a certeza de que você vai vencer. Então, se você tem a certeza que vai ganhar, por que vai quebrar? É uma coisa que desafia toda e qualquer lógica, né? Faz nenhum sentido. Então, caras que são bons são caras que são lucrativos, caras que ganham no longo prazo. Se a pessoa ganha no longo prazo, ela não vai quebrar a banca porque não faz nenhum sentido. Absolutamente nenhum sentido ela ir à ruína com a certeza de que ela vai vencer no longo prazo. Você pode ter um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um trimestre ruim. Mas se você trabalha com a certeza de que você ganha no longo prazo, você vai se arruinar para quê? O máximo que você tem que fazer, aliás, a única coisa que você tem que fazer, e é muito simples, é sobreviver ao longo prazo para você ganhar. Não existe uma exigência muito complexa, né? De você, se você é bom e ganha no longo prazo, basta você sobreviver. Só isso. Você vai ganhar e vai estar tudo bem. Então, o conceito de quebrar a banca depende muito. Né? Quando ele é visto sob esse conceito de ruína total, que foi esse que eu mostrei agora, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, porque uma pessoa que é boa, ela é lucrativa. Se ela é lucrativa, ela é vencedora. E ela é vencedora no longo prazo. E ser vencedor no longo prazo, para quem é bom, é uma certeza. Então, se você é bom, se você é vencedor,
no longo prazo, você precisa apenas sobreviver. Mantenha-se respirando. Se você se manter respirando, você vai vencer. Logo, dentro desse cenário que eu estou mostrando aqui, que é o conceito de ruína total aplicado a uma pessoa que é boa e vencedora, não faz o menor sentido. Por que que ela vai cometer um suicídio tendo a certeza que ela vai ganhar? Ela é vencedora. Ela é vencedora no longo prazo. Ser vencedora no longo prazo não quer dizer que ela não vai passar por oscilações negativas. Mas a oscilação negativa é a última coisa que importa na vida dela. Por quê? Para esta pessoa vencedora no longo prazo, basta sobreviver, mais nada. Então, quando a gente olha para a banca com um conceito de ruína total, não, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Uma pessoa que é vencedora a longo prazo, nunca vai acontecer. Aí, por que nunca vai acontecer? Nunca vai acontecer por um motivo muito simples. Ela é vencedora e, se ela é vencedora, ela tem certeza da vitória no longo prazo. Para ela, basta sobreviver, nada mais. Ela não precisa fazer mágica, ela não precisa fazer Hollywood, ela não. Uma coisa muito importante, ela não precisa se estressar. Ela é uma pessoa que não vai estar brava, nem estressada, nem nada disso por um movimento de oscilação ruim num período de curto, médio prazo, porque ela é vencedora. Então, nada. Sob essa ótica de ruína total, uma pessoa boa e vencedora, ela sequer tem o tal do problema psicológico, porque não existe. Nem faz sentido ela ter problema psicológico. Não faz nenhum sentido. Tá? Mas se ela é boa, vencedora, e mesmo assim ela quebra, então ela ainda não é boa e nem é vencedora. Né? Para ser boa e vencedora no longo prazo, isso é a certeza de vitória no longo prazo. Longo prazo. Mas em médios e curtos prazos, ela pode ter oscilações negativas que podem, inclusive, ser grandes, mas que não justificam ela ter um problema psicológico a ponto de quebrar. Porque aí ela está indo contra o próprio conceito de ser vencedor a longo prazo. Partindo do princípio aqui olhando sobre a ótica da banca como ruína. Tá? Você tem um outro conceito, que é esse da ruína, é o que as pessoas mais têm, né? Então já fica aí uma dica, se você está quebrando sua banca, não é que você não é bom ou não é vencedor. Isso é óbvio que você não é. Você está quebrando quando você quebra a sua banca no sentido de ruína total, é óbvio que você não é nem bom nem vencedor, mas isso não sou eu que preciso falar para você, isso você sabe. Né? Mas quando você está nessa pegada de quebrar bancas, o que você precisa mudar são os seus conceitos. São os seus conceitos. Você precisa melhorar os conceitos, melhorar os estudos, melhorar o entendimento do mercado, ajustar principalmente o que você está fazendo para que você consiga atingir um nível de vencedor no longo prazo. Aí não vai precisar se preocupar com isso. Tá? Do ponto de vista de ruína total, para uma pessoa vencedora ou boa, não existe. Existe um outro, e esse conceito de ruína é o que todos usam, né? A maioria esmagadora das pessoas, talvez mais de 90% delas. Tá? Você tem uma outra ótica de banca. Quando você usa e você tem um conceito de banca atrelado a uma parte de um patrimônio maior. Então, quando a sua banca é, na verdade, uma parte de um patrimônio maior e não tudo que você tem, neste segundo ponto de vista aqui, a quebra da banca é extremamente comum, inclusive para pessoas muito boas e vencedoras. Por quê? Porque aqui, nesse segundo ponto de vista, ela não representa a ruína da pessoa.
ela vai representar uma oscilação negativa grande. E oscilações negativas grandes todo mundo tem. Mas nesse segundo caso, a banca está inserida dentro de um contexto maior, onde ela é parte de um patrimônio e não o total do patrimônio. Veja que pessoas, aqui é mais fácil de enxergar, talvez, porque pessoas vencedoras e boas não quebram bancas, não vão à ruína. Não existe a quebra de banca no sentido de ruína para essas pessoas. Elas podem eventualmente ter oscilações negativas grandes. Essas oscilações negativas grandes, elas podem até representar a quebra de uma banca, porém esta banca não é a representação da ruína. Esta banca é uma parte de algo maior que chama-se patrimônio. Veja que essas pessoas jamais quebrarão o patrimônio, quebrarão bancas. Essas bancas representam grandes oscilações negativas. Que, se você perguntar para qualquer um que tem, ele vai falar assim: é chato. É chato. Não tem ninguém feliz. É chato. Mas ninguém vai se suicidar, ninguém vai à ruína por causa de uma oscilação grande negativa. Isso não existe. Não para pessoas vencedoras e boas, principalmente vencedoras a longo prazo. Então, não. É possível quebrar a banca sendo bom? Depende do que a sua banca representa. Se ela representa a sua total ruína e você é bom, você é vencedor, não vai acontecer. Agora, se a sua banca representa uma parte de algo maior, um patrimônio, é possível e acontece com certa frequência, mesmo para quem é bom e vencedor. Lembre-se sempre, a pessoa vencedora a longo prazo tem a certeza matemática da vitória. Logo, oscilações negativas no caminho não representam nada além de apenas oscilações. Por si só, isso já não justifica uma ruína no meio do caminho. É como você perder um jogo ganho. Não faz nenhum sentido. Ninguém vai ficar fazendo gol contra, ganhando por 4-0 só para perder o jogo. É mais ou menos isso. Perfeito, muito bom. Nem preciso comentar, foi muito bem explicada a nossa primeira perguntinha. E a nossa próxima pergunta aqui é: preciso assistir ao jogo para operar? Delay da transmissão interfere? Bom, eu posso começar falando. Você não precisa assistir o jogo para poder operar, tá? E você também não vai ter problemas com delay. Isso vai depender totalmente da sua estratégia, do que você vai fazer no mercado. Se você não vai ter imagem, então você tem que fazer alguma coisa que a imagem por si só não corresponda ao que você está fazendo. Mas com certeza você não precisa da imagem para fazer trading. E o delay da transmissão acaba caindo na mesma questão. É indiferente, porque você não vai conseguir segurar o gol se ele for entrar ou não, ou você não vai conseguir evitar um pênalti se ele for entrar ou não. Então, esse trading que vai fechar a posição em cima do lance, por isso você tem que estar muito à frente. Eu, é claro, né, tô falando assim, de uma forma geral. Eu não acho que interfere. Sinceramente, não acho. Se você tá com uma gestão, entrou numa posição por N fatores, e não só porque o Cristiano Ronaldo pegou a bola, e você precisa saber quando o Cristiano Ronaldo não está com a bola, se não for esse o seu trade, para mim não faz a menor diferença. O que você acha, Sex, dessa nossa segunda perguntinha? Ela é bem legal e aqui a gente vai entrar em conceitos de novo, né? Conceitos. Preciso assistir ao jogo para operar? Delay da transmissão interfere. Vamos ao conceito. Tá? Vamos ao conceito. Primeira coisa, como trader, você é um negociador. Como trader, você é um negociador. Você negocia preços. Tá? E você negocia preços, isso quer dizer que você ganha
a partir da oscilação do mercado. Você não ganha necessariamente em função do que você assiste, mas em função do conhecimento que você tem da reação do mercado a uma ação qualquer num evento esportivo, no caso aqui é o trading esportivo. Assistir ao jogo é uma ferramenta que vai auxiliar você nisso, a depender do que você faz. Ela vai ter uma influência maior ou menor, mas ela jamais será decisiva. Jamais. Ela pode ter uma influência maior ou menor, e aí a maioria esmagadora das vezes é apenas uma interferência psicológica do que qualquer outra coisa. Mas o mercado em si, ele se movimenta por conceitos. Por conceito. Tá? Ele não... Ok, o jogo, assistir ao jogo de futebol, ok, é uma imagem que você tem, não tem problema nenhum. E, eventualmente, as pessoas podem pensar assim: o que faz o mercado se mover é o jogador tocando uma bola em profundidade pelo lado esquerdo do campo num contra-ataque, produzindo uma situação de 1 contra 1 e uma vantagem numérica de 4 contra 2. E as pessoas podem ou tendem a pensar que o mercado vai criar uma oscilação em função daquilo. Mas o que é preciso responder é: qual é a porcentagem do mercado que vai se mover não por aquilo, mas por uma reação ao próprio movimento do mercado? E quem se move primeiro, será que está ganhando mais? Quem se move primeiro também não está se expondo a uma especulação? Existem vários micromovimentos no mercado de trading que não têm nenhuma relação com a imagem. Eles são feitos em função do que o próprio mercado faz. Existe um mercado na sua forma mais ingênua, na sua forma mais iniciante, ele tende, não estou dizendo que é sempre, ele tende a reagir a uma imagem, porque ele é influenciado ou influenciável pelo evento que ele assiste. Ele tem algum tipo de relação com aquele evento. Ou ele é uma pessoa que gosta do esporte, ou ele é uma pessoa que gosta do jogador que participa daquele esporte, ou ele gosta do time. A maior parte do mercado se movimenta de maneira ingênua, porque ele tem algum tipo de relação com aquilo. E esta porção mais ingênua do mercado tem uma tendência mais forte de reagir a ações do evento. Mas existe um outro tipo de operação, outras pessoas que vão reagir à ação do mercado e não à ação do evento. Então, aquele contra-ataque que eu dei como exemplo, ele vai gerar alguns tipos de movimentos diferentes, em escalas e intensidades diferentes, a depender do nível de interação que você tem com o evento e a depender da relação pessoal que você tem com ele.
E quanto mais vezes, quanto mais, e a porcentagem, obviamente, a maior porcentagem do mercado, ele vai reagir à ação imposta pelo evento e não à ação imposta pelo mercado. Isso quer dizer que a maior parte do mercado influenciada pela ação vista na imagem estará. Não estou dizendo que ela vai errar, mas eu estou dizendo que ela vai estar exposta. Ela vai estar fazendo uma operação exposta. Não exposta ao jogo, mas exposta ao mercado. Porque essa primeira leva de pessoas, essa leva são as pessoas que vão fazer a especulação. Essas pessoas estarão expostas no mercado porque reagiram, na sua maioria esmagadora, emocionalmente ao que uma imagem produziu. Enquanto a parte mais experiente profissional do mercado vai reagir matematicamente à ação que essas pessoas produzem. E aí nós vamos voltar no conceito básico. Qual é o conceito básico? Nós ganhamos em função da oscilação do mercado. Trocas de odds. Compras e vendas. Nós não ganhamos por especulação a estímulos emocionais. A pergunta é simples, mas o funcionamento do mercado não é tão simples assim. Tá? Então, preciso assistir ao jogo para operar, o delay da transmissão interfere? Não, isso aqui é muito legal porque isso não depende se o seu modelo operacional está relacionado com o evento, mas isso depende se o seu modelo operacional está relacionado à ação que o mercado faz em função do evento. O que a maior parte das pessoas faz? Compra uma ferramenta de auxílio, que é uma stream, que produz uma imagem para usar a imagem e, a partir dela, tomar decisões. Ou seja, a pessoa está tomando decisões a partir de um estímulo emocional. E qual que é a diferença dessa operação para a operação da pessoa que tem uma streaming para usar a streaming como referência de reação de mercado? Segunda, está reagindo à ação do mercado, matematicamente. A primeira está reagindo a um estímulo emocional, produzida por uma imagem. Então, talvez seja uma notícia triste para muitas pessoas. Sim, talvez seja uma notícia triste para 98% de vocês. Mas se você está usando a stream, que é uma imagem, para tomar decisões a partir dela, você está exposto dentro do mercado a ser explorado. E aqui você está diante de um dilema bem difícil, porque é o dilema de você dar o passo da ingenuidade e do início para o profissionalismo e as tomadas de decisão matematicamente melhores. Precisa assistir o jogo para operar? Claro que não. Em altíssimo nível, você vai conseguir entender pelo mercado ao que ele está reagindo, mesmo sem assistir. Mas,
Se você usa uma streaming com o propósito correto dela, é explorar matematicamente operações que são feitas a partir de estímulos emocionais, então você está fazendo muito bem. Maravilha. Bom, e aqui, continuando com as nossas perguntinhas, vale a pena copiar estratégias de outros traders? Olha aí, uma polêmica, porque olha, se tem uma coisa que a galera faz é copiar estratégia de outras pessoas. Olha, é uma pergunta que eu poderia dizer que não vale a pena, mas eu vou dizer que depende, porque se você tiver total conhecimento de como foi desenvolvido aquela determinada estratégia, abordagem, saber por que você está fazendo aquilo, em quais situações você vai usar essa estratégia, em quais cenários ela se aplicam, em quais tipos de mercado, em quais jogos, aí tudo bem. Mas quando você não faz a menor ideia e alguém só te passa uma coisa mecânica mesmo, do tipo, faça tal coisa e você vai ter lucro. Não vale a pena, porque se valesse a pena, tava todo mundo milionário, né? Porque até agora alguém já teria desenvolvido uma estratégia completamente infalível e todos nós estaríamos milionários. Então, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Você, Sex, acha que vale a pena copiar a estratégia de outros traders? Aqui a resposta é muito simples e é não. Não por vários motivos, e eu já vou começar pela pergunta que eu respondi em cima, né? A pergunta anterior. Quando uma pessoa compra um serviço de streaming é porque ela está preocupada com o quê? Delay. Óbvio que ela está comprando uma ferramenta que ela não sabe usar. É óbvio. Tá? Se você adquirir uma streaming por delay, só voltando rapidinho ali, você já está comprando uma ferramenta que você não sabe qual é o uso dela. Para você adquirir uma ferramenta, primeiro você tem que entender qual é o uso desta ferramenta dentro do mercado. Tá? Então, para começar. Segunda coisa, já sabendo que as pessoas adquirem streams por delay, ou seja, para ter, abre aspas, algum tipo de vantagem operacional à frente, abre aspas também, do que o mercado está fazendo, porque a gente já viu na última resposta, eu já mostrei que estar, abre aspas, à frente, na maioria esmagadora das vezes, significa estar exposto, né? Que é uma coisa que as pessoas também não querem estar no mercado. Então, veja como você tem um efeito cascata conceitual que as pessoas vão fazendo contra elas mesmas. Né? Você não precisa fazer esforço nenhum, elas vão se matando sozinhas, tá vendo? Elas não querem ficar expostas, mas são as primeiras que se expõem. Elas não elas compram uma ferramenta por delay, mas a função da ferramenta não é o delay. Tá? E elas têm o delay como um grande problema, e aí ela vai e copia numa estratégia de trader. Bom, quando a gente fala de copiar uma estratégia, primeira coisa que você está perdendo, delay. Então, se você já compra uma streaming para não ter delay, copiar a estratégia de alguém quer dizer que você está trabalhando com delay. Com delay. Só para você ter uma ideia. Se você vai copiar a estratégia do amiguinho A, quer dizer que você não sabe de onde ela veio, por que ela veio, como ela é usada, por que ela é usada, nem que tipo de pensamento a pessoa teve ao criar aquilo. Você pode até ter acesso ao conteúdo daquela estratégia, mas você não é o criador dela. Então você não tem os melhores timings
daquela operação. Sendo extremamente otimista e legal, você já está operando em delay em relação à pessoa que te mostrou aquilo. Aqui para ser bem legal, tá? Estou sendo legal por enquanto. Quando eu amplio, né? Quando eu jogo isso para um modelo macro e eu jogo isso, por exemplo, para a internet e para as redes sociais, aí a gente vai encontrar a realidade. A realidade é diferente dessa história da Branca de Neve que eu contei aqui, que você está copiando uma estratégia de alguém e já está operando em delay em relação à própria pessoa que te ensinou aquilo. Esse é o mundo da Branca de Neve, do Walt Disney. Vamos para a realidade. Vamos pegar boots on the ground, né? Igual os caras falam, vamos meter a bota na lama e entrar na guerra para ver como que é realmente no campo de batalha. Qual é a realidade? A realidade é que estamos na internet. Redes sociais funcionando assim a todo vapor, enlouquecidas, enfurecidas, selvagens. Estamos num mundo selvagem sem fim. E você vai à internet, às redes sociais e você copia a estratégia de uma pessoa X. Que já seria ruim porque te coloca numa posição de delay, este delay que é o que você não quer ter, porque se você quisesse ter delay, você não comprava stream, não é verdade? Eu devo estar falando com a maioria esmagadora de pessoas que trabalham com stream. Ou seja, são pessoas preocupadas com delay, copiando estratégias que te colocam em delay. Olha como você já não está sendo razoável aqui. Tá? Mas vamos ao mundo correto selvagem, vamos à selva. A selva comedora de seres humanos que se chama internet e redes sociais. Vamos pegar essa selva e vamos aplicá-la a uma outra selva ainda pior, a que se chama mercado. Se a realidade fosse aquela de Walt Disney, onde você copia a estratégia de uma pessoa A, já seria ruim para você. Mas a realidade não é essa. A realidade é que você está copiando a estratégia de uma pessoa A e essa pessoa A está copiando essa mesma estratégia de uma outra pessoa, a B. E essa B que passou para A está usando a estratégia da pessoa J. E a pessoa J não é a criadora. Ela está copiando da pessoa Y. E a pessoa Y está copiando da pessoa alfa. Até que a gente chega na pessoa ômega. Olha a cadeia de pessoas que vai passando esta informação, se apropriando dela, e você nunca vai saber a origem, até que chega em você e essa mesma estratégia vai mudando de nome à medida que ela vai passando pelas pessoas, mas ela vai mudando comercialmente de nome, mas ela não traz com ela o conceito da origem. E aí ela chega até você aqui, ó. Esse é o mundo real, essa é a selva real da rede social. E esta selva é aplicada a outra selva, maior que ela, que chama mercado. E quando você vem copiando algo que não tem origem nem conceito, e você não consegue conhecer nenhum dos dois, porque ela vem comercialmente mudando de nome até chegar em você, e você vai ao mercado e aplica isso, você realmente, do alto da sua ingenuidade e inocência, você acha que você é o primeiro que está chegando lá? Você acha que você é o primeiro que viu? Você acha que você é o primeiro que vai aplicar? E mesmo que você seja esse cara, você já esqueceu da última resposta que eu dei para você? Você já esqueceu que tem caras maiores que esse cara aqui que criou? E que esse cara que criou ainda pode ser que ele seja o cara que é maior que ele. Você esqueceu que você vai reagir emocionalmente a um evento?
que por melhor que você seja, vai ter um cara maior que você que vai reagir à sua ação e não à do evento? Copiar estratégias de outros traders, com todo respeito, é uma das piores coisas que você vai fazer na sua carreira. E a gente nem precisa fazer muito esforço, né? Não precisa fazer muito esforço. Porque se copiar a estratégia vencedora deixasse gente rico, meu Deus do céu, o que ia ter de bilionário fazendo trade? A gente não ia estar trabalhando em mercado de 1 milhão, 2, 3, 10 milhões, né? Se isso desse certo, a gente estava trabalhando em mercados de quanto? 5, 10, 20, 50 bilhões de dólares. Não é verdade? Porque o que não falta ali dentro é a gente copiando outra pessoa, né? Se fosse tão vencedor assim, se pegar esse negócio e ir para a guerra fosse tão bom assim, quando você chega nessa selva chamada mercado com esta informação que você está copiando de alguém, sabe o que você está fazendo? Você está indo para a selva levando uma joaninha para te proteger. Quando chega lá, meu irmão, tem elefante, tem leão, tem leopardo, tem crocodilo, tem dragão de Komodo, tem todo mundo querendo arrebentar. Tua joaninha não precisa nem morder ela, só pisar. Esse é teu tamanho lá dentro. Se fosse tão maravilhoso copiar o que alguém faz, não precisa ter uma inteligência superior, não, hein? Não precisa chamar o alienígena, não, hein? Se fosse tão bom assim, ia se ganhar tanto dinheiro no mercado que a gente não ia trabalhar mercado de milhões, né? A gente ia trabalhar mercado de bilhões, né? Então, não precisa ir muito longe para dizer que não vale a pena. Mas existe uma coisa que você pode fazer. Você pode não copiar a estratégia de alguém, mas você pode se inspirar na estratégia de alguém e criar algo a partir desta inspiração. Não se esqueça, aqueles que criam são aqueles que podem reagir ao mercado e não ao evento. Aí você vai estar no topo da cadeia alimentar. Se é aqui que você quer estar, no topo da cadeia alimentar, é inspiração que você precisa, não é cópia. Tá? Porque a história nua e crua da estratégia que você está copiando de alguém é essa. E você lá dentro do mercado, tá lá, com a sua joaninha, super protetora joaninha. Com certeza, capaz de derrubar um urso com fome. Tá vendo como tá difícil para você lá dentro, né? Tá difícil. Cuidado com cópias. Inspiração, não cópias. Inspiração é conceito. Cópia é preguiça. Cuidado. Muito bom. Vamos fazer aqui a nossa última perguntinha. Qual a diferença entre apostar e fazer trading? Isso é bem simples, né? Eu vou responder só conceitualmente mesmo. Então toma bastante cuidado. Só coisa bem simples, acho que todo mundo está bem acostumado com isso, tá? Não tem muito segredo aqui. Tá? Apostar significa escolher um resultado favorável a você diante de todos aquelas opções que você tem em um evento. Resultado este que será favorável a você ao final do evento. Então, o apostador, como
o próprio nome já diz. Isso não quer dizer que o cara é ruim, nem nada disso, que seja uma porcaria, não, tem muita matemática por trás disso e tal. Mas o apostador é a pessoa que lucrará ou não ao final do evento. Existem algumas características interessantes sobre apostar, né? Quando a gente fala em apostar, a aposta é uma decisão única. Isso é uma coisa que difere. A aposta é uma decisão única. É algo que você faz independentemente sendo antes ou durante o evento. É uma decisão que não se altera. Eu sei, você hoje tem mecanismos de defesa, proteção, eu sei disso, tá? Mas aqui eu estou passando a aposta como conceito simples, tá? É uma decisão única, algo que é feito antes ou até durante o evento, mas que não é mais alterada. Veja, uma aposta ela pode ser defendida, protegida, mas a aposta não vai ser alterada. E o lucro desta atitude que você tem, dessa ação que você tem, ele depende exclusivamente do resultado final do jogo. Tudo bem, algumas pessoas aqui podem estar argumentando, mas tem o cash out, mas tem isso, mas tem aquilo. Realmente, são ferramentas modernas. Mas aqui eu estou me atentando ao conceito básico e primitivo de apostar. Tá? Então, eu não estou levando em consideração todas essas outras ferramentas que eu sei que a galera que aposta tem. A pergunta feita para mim é a diferença conceitual entre apostar e fazer trade. A aposta é algo de decisão única que é feita antes ou durante um evento e que depende do resultado final do evento para gerar lucro ou não. Outra coisa muito importante que diferencia as apostas do trading. Na aposta, você tem um risco total. Total. A maneira como você gerencia o seu risco é total. Você faz uma aposta, sobre aquela aposta você coloca um montante, e aquele montante está 100% comprometido com o evento, porque ele, no conceito, ele depende do final do evento para te pagar. Então, no final do evento, você será pago ou perderá todo o seu investimento. Então, o gerenciamento de risco é totalmente diferente. Outra característica que é muito importante das apostas é que ela não tem, você não tem muita intervenção, né? Não existe uma intervenção constante daquele que aposta durante o evento. E, de novo, eu vou falar sobre o conceito simples e primitivo de apostas, tá? Vamos partir para outra explicação, porque quando a pessoa que aposta, ela também começa a defender muito, proteger muito, ela está quase fazendo um trading, né? Já não está mais, ela já está migrando ali, né, pro trading. Mas a aposta, primitiva e simplesmente falando, é isso. Obviamente, para quem faz aposta, você tem 1 milhão de ferramentas que permite durante o evento você proteger sua posição, você defender sua posição, você alavancar a sua posição. Tá? Então não existe. As pessoas que apostam, elas têm, assim como os que fazem trading, elas têm 1 milhão de ferramentas que auxiliam o desenvolvimento do evento que elas estão trabalhando. Tá? Mas aqui diferença entre apostar e fazer trading, para mim, essa pergunta quer dizer apenas sobre primitivamente, simplesmente, o que é uma e o que é outra. O trading é diferente. Tá? O trading é diferente. Se na aposta você tem uma decisão única, o trading ele não é feito de decisões únicas. Tá?
ele é feito de decisões múltiplas. São decisões de múltiplas entradas e saídas de mercado. Ou seja, múltiplas negociações de odds, múltiplas compras e vendas de preços. Tá? É diferente daquela decisão única que a pessoa tem apostando. Tá? O mercado de trading, ele flui, como também a aposta flui, tá? Mas aí a gente não vai entrar ali principalmente falando de aposta, que eu não quero que ninguém fique ofendido com nada que eu falar aqui de aposta. Os caras têm todas as ferramentas que eles precisam para evoluir, o evento deles está tudo bem. Tá? Aqui é só uma diferença de conceitualmente o que é um e o que é outro. Nas apostas, eu falei para vocês que a pessoa lucra com o resultado final do evento. Então você toma uma posição naquele evento e você vai lucrar com aquele evento a depender do resultado final dele. Mais uma ressalvazinha, óbvio que eu conheço, hoje existem ferramentas que te permitem ter lucros, alavancagens, proteções e defesas durante o evento. Mas, primitivamente é assim. Já o trading, não. No trading você lucra não com o resultado final do evento, você lucra com a movimentação das odds. Por isso que quando eu estava respondendo a duas perguntas atrás, a importância de você estar o mais alto possível na cadeia alimentar da selva, que é o mercado, sempre reagindo ao mercado e não ao evento. O trading ele lucra com a movimentação das odds. Então, o fluxo das odds subindo, descendo, a expectativa que as pessoas geram em função do que elas veem é que gera o lucro do trader e não necessariamente o resultado final. O resultado do final de um evento ele pode ou não fazer parte do lucro. Outra coisa que diferencia bastante o trading da aposta, a aposta é feita em cima de uma gestão fixa, colocada num evento e levada até o final, enquanto a gente chama de gestão passiva, né? Enquanto no trading a gente tem uma gestão ativa. Tá? Você pode movimentar valores diferentes o tempo todo no mercado, desde que o mercado te apresente movimentação de odds. Tá? Então você não tem necessariamente uma gestão passiva do seu dinheiro sempre trabalhando com o mesmo valor. Tá? Isso oscila. E algo que é do trading, mas que as apostas já têm hoje com ferramentas, maneiras de fazer isso também, você pode gerir muito bem o risco dentro do trading esportivo. Você pode reduzir, travar seu risco, tanto em green quanto em red. Você é mais flexível dentro do mercado de trading esportivo, tá bom? Então, já mais é mais uma resposta conceitual do que qualquer outra coisa, tá? Então, se eu fosse explicar, talvez para uma pessoa completamente leiga de tudo, ao apostar você tenta acertar o resultado final do evento. E ao fazer um trading, você tenta ganhar através da mudança das odds com o passar do evento. Basicamente isso aí. Não, maravilha, muito bem explicado, até porque é uma pergunta simples, que parece simples, mas na verdade não tem uma resposta tão simples assim, né? Mesmo que você diga que tenha dado uma resposta é, simples, vamos dizer assim, é bem complexa essa pergunta. Mas sim, foi feita por um iniciante, então acho que foi mais do que bem respondido sobre essa diferença, né? Normalmente quem pergunta a diferença entre aposta e trading vem da aposta e não conhece o trading, né? Então
É bem interessante isso. Essa foi a nossa última pergunta. Esse foi o nosso Off Game Responde de hoje. E assim que a gente tiver um tempinho, a gente volta para fazer um outro Off Game Responde. Podem deixar perguntas em comentários, mandar para a gente no Discord, no Instagram, em qualquer uma das nossas redes sociais. Que assim que a gente tiver um tempinho, a gente faz um outro quadro desse. Queridos, muito obrigado para vocês mais uma vez. Eu espero que a gente tenha ajudado ou que a gente tenha agregado coisas boas para vocês nessas perguntas. Muito obrigado para quem manda as perguntas. Para quem tem perguntas que ainda não foram respondidas, aguenta aí, a gente está gravando. O ritmo de trabalho diário da gente aqui é muito pesado, mas a gente não esquece, a gente tem todas as perguntas arquivadinhas. Vai chegar a vez da sua pergunta também. Fica tranquilão. Obrigado demais, gente. E a gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade.